pessoal da Laxa e do ASACT pela oportunidade da gente realizar esse webinar que falará sobre o controle de pragas e doenças da palma forrageira. Queria agradecer a presença de todos, né? Uma boa noite, que tenha uma boa palestra. Hoje nós vamos ter a presença do professor Danilo Guzmão, engenheiro agrônomo, professor universitário da Universidade do Estado da Bahia, campus lá de Barreiras, meu colega lá da universidade, e também pesquisador associado da Texas A&M University. Também o doutor Eduardo Daniel Gaudi, engenheiro agrônomo, mestrado em fitossanitário, lá pela Universidade Federal de Santa Maria, residente em Uauá, um dos especialistas também em fitossanitário e palma forrageira. Então, a palestra do Dr. Danilo vai começar falando sobre as principais doenças da palma forrageira, e logo depois o Dr. Eduardo Gaudi ele vai falar sobre os métodos de controle utilizando o ASACT. Né? O meu nome é Guilherme Vieira, eu sou médico veterinário, professor universitário, tá? E coordenador aqui da VET Gestão, onde nós temos todas as soluções de treinamentos e consultorias para o agronegócio e produção agropecuária. Sejam todos bem-vindos, né? E tenhamos uma boa palestra com vocês, o professor Danilo Guzmão. Eu e o doutor Eduardo vamos desaparecer da tela. O doutor Danilo Guzmão está se despedindo do Brasil, onde ele vai assumir o cargo de pesquisador associado lá da Universidade do Texas, mas vai continuar com a gente, porque via internet, né, professor Danilo, nós podemos, o mundo há várias possibilidades da gente se comunicar, e ele vai continuar fazendo o webinar aqui com a gente. Lembrando que nós temos aí à disposição de todos, aí na nossa plataforma, um curso sobre produção e manejo de palma forrageira, que depois nós vamos mandar o link para vocês, que foi feito pelo professor Danilo, né? E logo depois a gente vai disponibilizar essas palestras. Quem quiser comunicar, comunique aqui através do bate-papo, né? E onde nós iremos, os palestrantes irão se comunicar com todos. Obrigado a todos e até ter uma boa. Bom, boa noite a todos os participantes. Eu quero agradecer ao professor Guilherme Vieira pelo convite e essa oportunidade de poder participar mais uma vez dessa plataforma de conhecimento que é a VET Agrogestão. São anos de parceria, consolidando a agropecuária na nossa Bahia e no nosso Brasil. Então, nós aceitamos de pronto o convite do professor Guilherme e onde estivermos, estaremos à disposição para contribuir com a VET Agrogestão e com os nossos produtores aqui do Nordeste brasileiro, em especial aqui do nosso estado e também do nosso país. Bom, primeiramente, falar um pouco sobre a parte de pragas e doenças de palma forrageira. A gente precisa justificar, entender por que falar de palma forrageira. Por que está todo mundo interessado na palma forrageira? Hoje, a palma é imbatível na produção de forragem aqui no Nordeste brasileiro. Não há outra opção melhor em termos de produção de massa e também em termos de custo, tanto por quilo de matéria natural, de matéria fresca, que a gente oferece ao gado, aos caprinos, aos ovinos, mas também em relação à produção de matéria seca. Com as técnicas de produção intensiva de palma, que hoje a gente tem trabalhado em termos de técnicas, né, desde a escolha da variedade, passando pelo preparo de solo, pelas práticas de conservação de solo, pelas práticas técnicas agronômicas de nutrição de plantas que nós temos aplicado hoje na palma, e o seu manejo,
nós temos alcançado produtividades e resultados nunca antes imaginados, não só pelos produtores, mas também por nós mesmos técnicos. É uma surpresa agradável atrás da outra. A diferença, por exemplo, eu me formei em torno de pouco mais de 20 anos atrás, 25 anos atrás, para agora, a diferença que a gente tem na forma de condução dessa lavoura, a diferença é gritante. E isso reflete também esse cuidado maior, tratando a palma como uma cultura agrícola, isso reflete nos nossos resultados. Então, o primeiro conceito que a gente deve trabalhar é que a palma é uma cultura agrícola. E que, para ser profissional da pecuária, ou seja, da produção de ruminantes, que é o que a gente trabalha com a produção animal, seja o gado de leite, seja o gado de corte, seja a caprina ou ovinocultura, nós também precisamos ser profissionais na produção de comida, na produção de forragem. E quando a gente analisa a nossa conjuntura regional, nós estamos numa região marcada por um déficit hídrico muito significativo. Eu posso dizer com certeza para vocês que a seca vai vir. Se ela vai vir agora, se ela vai vir depois, se ela vai ser curta ou se ela vai ser mais extensa, eu não posso dizer. Ano a ano, a gente nem pode afirmar, são grandes incertezas. Mas uma certeza que nós temos é que a seca vai vir, seja menos drástica ou mais drástica. A estiagem, o semiárido brasileiro, que representa 11% do território nacional, é marcado por regime de chuva com baixa pluviosidade, desculpe, e também marcado por problemas de irregularidade dessa distribuição de chuvas. Neste contexto, a palma forrageira, desde a sua introdução, tem sido um esteio das famílias, um esteio da pecuária. O que é um esteio? É uma confiança. Nós podemos confiar na palma. Por quê? Pela sua resistência à seca. Por ser uma cactácea, uma planta de um ciclo fisiológico único, que a gente classifica agronomicamente a sua fisiologia como ciclo CAN, ela é totalmente diferente das outras plantas que corriqueiramente nós temos no nosso dia a dia aí, seja o milho, seja a soja, seja o algodão, seja, sei lá, as frutas, as fruteiras, né? Tirando aí o abacaxi, falando de banana ou de mamão, etc. Então é uma planta muito especial porque ela se adaptou. Se observe, né? A ausência de folhas, a presença de espinhos, acúleos, já como estratégia de sobrevivência, abertura dos estômatos, para ela fazer sua troca gasosa, captar o gás que ela precisa para sua, seja colocar para fora o oxigênio, o gás carbônico nessas trocas, através da fotossíntese ou mesmo a respiração. Então, ela usa para fazer sua fotossíntese à noite. Ela usa a abertura dos estômagos à noite, que é um ambiente, uma parte do dia mais fresco, para evitar perda de água. Tudo isso são adaptações dessa planta maravilhosa que nós temos hoje. Bom, com tudo isso, então, a palma, ao longo do tempo, ficou conhecida, ok. Porém, os índices de produtividade eram muito insatisfatórios. Era uma estratégia de confiança, uma reserva estratégica, mas plantada com espaçamentos muito largos, que o corte dela era feito 2, 3, 4, 5 anos para poder cortar.
Então, basicamente era, quando nada, não tiver mais nada, eu vou usar essa reserva. Nunca foi pensado até de maneira mais profissional, de maneira mais efetiva no contexto do agronegócio. Bom, agora nós vamos falar um pouco dos dias atuais. Com essas técnicas de produção intensiva, que muita gente chama de palma adensada, que eu discordo do termo, né? Apesar da palma intensiva ser adensada, nem toda palma adensada é palma intensivamente produzida. O que já passando para vocês aí, os nossos participantes, né? Falar que a gente tem andado na Bahia e no Nordeste inteiro, vendo, falando, implantando, discutindo palma, e a gente tem visto muitos erros, e é uma coisa que me preocupa. Então, quando se fala de palma adensada, a primeira coisa, eu vou pegar uma raquete de palma, vulgarmente conhecido cladódio, né? E vou colocar ali um do lado do outro, vou alinhar ele mais próximo, vou fazer um espaçamento próximo e com isso aumentar minha produtividade. Vários produtores participam de palestras, veem as técnicas de produção intensiva, veem na internet ou nas mídias os resultados de produtividade, falando de 400 toneladas, 500 toneladas, até de 600 toneladas por hectare, e tentam repetir isso na sua propriedade. Bom, nas nossas andanças, o que eu tenho visto bastante é ninguém primeiro, ou quase ninguém, a gente fala ninguém, mas assim, em sua maioria, claro, mas não há uma avaliação da produtividade da palma, não há uma quantificação. E, tecnicamente, até porque essa foto está mostrando aí medida com a trena, né? Depois vai haver o corte, apesar de nós estamos numa das etapas da quantificação da produtividade da palma. Então, se eu não tenho a medida da produtividade ao longo do tempo, como é que eu vou avaliar, então, a técnica que eu fiz de produção? E também os custos envolvidos, não só na formação, mas também no fornecimento para os nossos animais. Os animais comem quilo de matéria natural, se alimentam do nutriente que está na matéria seca, mas quanto custou essa massa, essa forragem? Para saber quanto vai impactar no meu custo de produção do leite ou da carne. Bom, então o que é que nós temos visto que a produtividade não tem sido alcançada na sua plenitude, ou seja, os resultados da pesquisa não têm se refletido no nosso dia a dia. E que o produtor acha que puramente é plantar uma do lado da outra e seus problemas estarão resolvidos e eu vou alcançar essas produtividades. Quando fala de adubo, é o adubo de curral. Não, adubou qualquer adubação. Não é o adubo do curral. É o adubo que auxilia, é o adubo que ajuda, mas será que isso é suficiente para ter uma alta produtividade e para manter essa produtividade ao longo prazo? Então, essa é um ponto, esses pontos que eu estou levantando são pontos importantes para que nós evitemos a frustração em cima de uma cultura muito interessante, como eu disse hoje, imbatível na capacidade de suporte e no custo deste alimento. Olha como é interessante a gente produzir intensivamente. Primeiro, eu tenho uma alta produtividade que vai me refletir numa capacidade de suporte animal nessa área. E eu estou falando de Nordeste, estou falando de semiárido, na qual a capacidade de suporte é um fator de extrema importância. Falta forragem. E no outro plano, em paralelo, de igual importância, o custo dessa palma ao ser fornecida para os animais. Bom, então o que eu quero dizer é que
o que nós temos falado é sobre a produção intensiva de palma, na qual não é só eu plantar adensadamente, mas também lançar mão de tudo que eu tenho do ponto de vista agronômico, de tudo que eu puder favorecer, para que então a chuva venha e mete o seu papel. E muitas vezes são uma forma de potencializar ainda mais a produtividade da palma, com resultados também fantásticos. Principalmente em regiões que eu tenho algumas regiões no Nordeste que eu tenho uma certa dificuldade do ponto de vista de latitude, do ponto de vista de temperaturas noturnas e também do ponto de vista de solo, arenosos, com a textura que não tem favorecido a alta produtividade da palma e que a irrigação em pequenas quantidades com custos baixos, tanto de implantação como de manejo da irrigação, tem favorecido por demais a expansão da cultura. E olha que incrível hoje, só para vocês sentirem como a palma está sendo bem adotada, né? Inclusive em regiões, né? Tem gente plantando palma, por exemplo, em regiões costeiras, regiões do Agreste, inclusive quase regiões de Mata Atlântica. A gente em Itabuna, né? Quem iria pensar plantar palma numa região como essa? E hoje está chegando lá, né? Então, não é só conviver com o semiárido, mas hoje também com interesse. Então, essas produtividades de 400, 500, 600 toneladas, o que a gente tem visto hoje é cortes de primeiro ano de 150 a 250 toneladas nesses plantios adensados, muitas vezes apenas com um preparo de solo. O pessoal não tem um bom maquinário, então faz um preparo de solo raso, uma série de práticas que não vêm a favorecer aqueles resultados finais que o produtor almeja. Então a gente tem que ter bastante cuidado em todas as etapas, né? Às vezes, muitas vezes, só com a adubação de formação, e olhe lá, que nem tem uma adubação de cobertura. E aí, nesse contexto, com certeza, o tema do dia, que é o controle de pragas e doenças, é um fator extremamente importante. Outra questão é dizer que a palma sempre foi uma cultura, pelo histórico que eu passei para vocês, sempre é uma cultura, de certa forma, marginalizada. Então, as empresas, tanto a parte de pesquisa, a gente sabe que no Brasil, o investimento em pesquisa é mínimo. Ciência e tecnologia nunca foi e não é uma prioridade para o país. Então, é um investimento ínfimo. E as empresas da iniciativa privada, que muitas vezes preenchem a lacuna no âmbito do desenvolvimento tecnológico, nunca tiveram um olhar da palma como uma cultura de interesse econômico. E hoje, com essas mudanças, como eu falei hoje, um olhar diferente, nós temos as empresas, por exemplo, a Laxa, observando, interessadas em desenvolver produtos para a palma. Isso é maravilhoso. É isso que a gente precisa, essas parcerias, a gente precisa caminhar. Então, hoje, por que eu digo que a palma é imbatível? Não é só a capacidade de suporte, às vezes 20, 25, 30 unidades animais por hectare, mas também o custo. Cálculos nossos têm estimado o custo de produção de 1 quilo de matéria natural, de matéria fresca de palma, abaixo de 1 centavo. Então, os cálculos que a gente tem feito de dietas à base de palma, com valores aí muitas vezes de volumoso, claro que a palma tem que ser balanceada em vários aspectos do ponto de vista nutricional, um deles é a fibra, que entra no segmento volumoso também. Então, custos, muitas vezes, que eu estou falando abaixo de 1 centavo por quilo, né? Quando você soma tudo,
às vezes da palma com 60 centavos, só da palma. Quando você bota o volumoso, às vezes 1 litro de leite, 2 litros, pagando toda a base volumosa que nós temos ofertado para uma vaca leiteira, por exemplo. Então, valores muito competitivos. Então, isso é interessante. Um outro ponto, então, que a gente observa, além da produção da palma, isso já levantando todos os custos envolvidos, também agora está na hora da colheita e do processamento. Aí vai depender muito de cada situação, porque realmente, de ponto de vista de produção, há uma predominância da agricultura familiar no nosso Nordeste. E eu tenho trabalhado muito com diversas entidades da agricultura familiar e com agricultores familiares, que o contexto da mão de obra é uma atividade que ele faz, uma mão de obra familiar, é um corte e processamento, que o custo não onera. Já do ponto de vista já empresarial, a gente precisa estudar esses aspectos do corte, transporte, fornecimento, mais precisamente. Mas, de qualquer forma, mesmo do ponto de vista empresarial, eu tenho feito bastante cálculo, eu não deixo a parte a produtiva, né? Deixo sombrear a parte de gestão, a gestão tanto agronômica, zootécnica, veterinária e a gestão do negócio como um todo, elas estão realmente financeira, elas estão interligadas entre si. O sucesso de tudo está interligado. Então, é isso a primeira mensagem nossa, e na verdade, apesar do tema, né, tá falando de pragas e doenças, a gente vai entrar agora nesse âmbito, mas eu quis me alongar nesse segmento inicial, dado a quantidade de erros que nós temos observado no campo, no nosso dia a dia de trabalho. Então, se quer fazer uma boa cultura, tudo, desde o início até o fim, deve ser realmente considerado. E no contexto de produção, é um outro erro de olhar. A palma eu planto em qualquer lugar, vou plantar no morro, aceita qualquer coisa, no meio de uma pedra. Então, ele plantou a palma, adensou, ele não está observando que a palma não é uma cultura tão resistente como ele imagina, principalmente a pragas e doenças. No momento que eu estou adensando, eu ainda aumento ainda mais o risco. Nós estamos falando de populações hoje extremamente altas, 80 mil plantas, 100 mil plantas, 160 mil plantas por hectare. E antigamente a gente estava falando de uma densidade populacional bastante baixa. Então isso aumenta o risco, com certeza. E a palma, por si só, não é uma cultura imune a tudo, como o olhar popular muitas vezes pode se enganar. Então, por isso que o professor Guilherme foi feliz em trazer essa temática para nós hoje. Então, são vários problemas que nós temos na palma forrageira, mas os problemas principais estão relacionados às pragas. E, dentre elas, é a cochonilha que mais nos preocupa. E nós temos duas delas, de interesse geral. A primeira delas, que nós vemos desse nosso lado aqui, esquerdo aqui, que é a cochonilha carmim, que preocupa bastante, e a cochonilha, do nosso lado direito, a cochonilha de escama. Então, a cochonilha carmim, que nós trazemos aqui nessas imagens, por que que ela nos preocupa muito? Porque, na verdade, no início da história da palma forrageira, ela foi trazida aqui para ser alimento da cochonilha carmim, que quando a gente
passa aqui entre as mãos, assim, vai sair um líquido vermelho, esse líquido para atingir, para ser tingimento de tecidos, enfim, de colorações, de tintas, etc, etc. Então, é um corante, o corante carmim. E ela, então, foi trazida para alimentar a cochonilha. E a palma, então, é susceptível à cochonilha, a gente tem muito dela aqui no Brasil, a principal que a gente tem das duas variedades mais importantes é a palma gigante e a palma miúda. A palma gigante, que é extremamente difundida, ela é susceptível à cochonilha carmim. E eu me lembro, há talvez uns 8 anos atrás, quando a cochonilha carmim, naquele instante, passou a ser um problema de interesse nacional, dizimando e matando milhares de hectares de palma, deixando produtores à beira do desespero, ao desespero, inclusive, né, até a ponto de cometerem suicídio, alguns deles. Pessoas, às vezes, que tinham toda seu esteio forrageiro naquilo e, de repente, tudo aquilo foi embora. Então, imagine o desespero. Então, hoje, a gente tem recomendado a implantação, primeiro o controle aí, já que a palma, quando eu falei uma cultura, apesar de tudo isso positivo, o valor por metro quadrado ainda é um valor baixo. E a justificativa econômica dos controles químicos, né, realmente acabam sendo limitantes, portanto, a alternativa mais em conta, mais barata, tem sido usar uma variedade resistente. E ao longo do tempo, então, nós temos recomendado, aqui na Bahia nós temos um programa muito forte que a gente atende ao governo do Estado, ou tem parceria com o governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, um programa espetacular de distribuição de palmas. Temos outras instituições, inclusive a nossa aqui, com o Projeto Esperança, lado a lado com o produtor rural, que uma das iniciativas também é a distribuição de mudas, mas já estamos trabalhando apenas com cultivo de palma resistente, com a palma miúda ou doce, né, para poder, então, usar uma variedade resistente. Então, a cochonilha carmim, ela vem se espalhando, inclusive no nosso estado, foi detectado alguns focos no norte do estado, e ela vem, então, preocupando o estado, mas tem várias regiões ainda livres da cochonilha carmim, ou pelo menos que nós não temos o registro, né? Nós não temos ainda a certificação, que é esse o problema. Porém, apesar de falar da cochonilha carmim, não é a mais difundida, pelo menos no nosso estado, aqui na Bahia, não é o maior problema hoje, apesar de ser o problema mais grave, mas hoje o mais comum problema na palma é a cochonilha de escama. Essa é a cochonilha, essa é a praga, esse é o problema principal sanitário da cultura da palma. E vários processos de controle nós temos recomendado. Muitos deles são bastante simples ou de baixíssimo nível tecnológico e seguros, né? Então, primeiro, todo foco de doença, primeiro a gente deve pensar num controle integrado de pragas e doenças. A gente nunca pensa num controle só ou numa técnica só. Começa com prevenção, com variedades resistentes, com áreas de isolamento e plantio de raquetes sem infestação e também a erradicação de plantas infestadas. Porque nós podemos usar diretamente para alimentação animal sem problemas. Eu desconheço que a praga ali vai causar algum problema nutricional ou de saúde para o animal. Apenas o problema para a planta. Então, a gente já erradica para evitar
com que ela contamine e já observa a infestação radial, que é a reboleira, que ela começa ocorrendo. Então, combater logo os focos, logo no início. E o que é a cochonilha? Como é que a gente tem matado a cochonilha em várias culturas? Ou matando ela por asfixia, ou seja, fazendo alguma coisa que faça uma camada, cobrindo ela, não vai respirar e você acaba matando a cochonilha. Então, o óleo mineral tem sido utilizado bastante, uma solução 2% de óleo mineral. Por que a gente falou de 20 litros de água? Porque o nosso produtor, muitas vezes, é o pequeno produtor, é o agricultor familiar que vai usar o pulverizador costal. Por isso que a gente colocou nessa dosagem, essa calda, né, nessa dosagem. O óleo de algodão a 1,5% também. E o detergente neutro, que vai ser um adjuvante da calda e vai ajudar, então, a cobrir a cochonilha e matar a cochonilha. Já o detergente neutro, somado na calda, a 1%. Alguns têm colocado o próprio sabão em pó, outros. Aí, o óleo de nim. Tem uma série de controles alternativos, né, disponíveis que a gente pode encontrar facilmente na internet, mas esse é o controle, vamos dizer, padrão. A gente tem recomendado 3 pulverizações espaçadas a 15 dias. E, com certeza, dentro da visão do controle integrado, há alguns parasitoides, que são vespinhas, né, que parasitam a cochonilha, e alguns predadores, por exemplo, com as joaninhas, que algumas universidades têm utilizado como controle biológico. Claro que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, ter um equilíbrio da minha entomofauna é importante para que os inimigos naturais estejam presentes. Porém, como eu falei, quando a gente trabalha com a palma adensada, a gente tem que garantir a sanidade. E aí eu fico muito satisfeito de ter empresas hoje com produtos, estudando, lançando e desenvolvendo produtos, e para que a gente possa usar, não só na parte de sanidade, de fitossanidade, mas também na parte de controle de plantas daninhas, de plantas invasoras, já que as limpezas, além de serem custos, elas podem danificar as raízes da palma, ou seja, o controle que pode ser uma ferramenta importante, mas todos os produtos devem ser, então, registrados no Ministério da Agricultura. Isso é um projeto custoso e um processo de muito custo e lento. Então, como eu disse, como a palma agora é que veio despertar o interesse mais geral de todos, esse olhar diferente sobre a cultura, e aí as empresas agora que estão vindo avançar em vários aspectos da palma, entre eles a fitossanidade. Em termos de pragas também, nós temos alguns problemas de ataques de lagartas, tem sido comum, apesar de não ser uma praga, como eu disse, das principais, sempre a gente vem para a cochonilha, mas a lagarta, pontualmente, naquele seu caso, pode ser um problema grave, inclusive com problemas no início da formação. Nós temos também alguns inseticidas biológicos, né? Entre a Beauveria baciana, o betarriso também, usando no controle, somente o betarriso, usando no controle de lagarta, né? O BT, o Bacillus thuringiensis também, usando no controle alternativo. A gente fala sempre de controle biológico, porque é um primeiro foco, porém, a gente sabe que o controle químico é muito mais difundido, até para a pessoa achar. Muitas vezes a gente fala de um certo produto e a pessoa chega, mas na minha cidade não tem. Já o controle químico, ele é super difundido, e quando feito sob o receituário agronômico, que isso é importante, todo produto químico deve ser recomendado por um engenheiro agrônomo, a fim de não ter nem dano para o meio ambiente, nem dano para as pessoas que manuseiam, que aplicam, né, e que andam próximos da cultura. É importante que a gente siga todos os critérios técnicos
na aplicação de defensivos agrícolas. As formigas também podem ser um prejuízo, então é um tipo de praga que a gente tem que observar até antes do plantio, monitorar, porque elas podem vir a dar alguns prejuízos. Em termos de doenças, nós temos também algumas doenças, uma série de doenças que afetam a cultura da palma, e às vezes está relacionado. A doença, ela tem o tripé, ela tem 3 aspectos, um deles é o ambiente, o outro é o hospedeiro susceptível, e o outro é a presença do agente etiológico, ou seja, do agente que causa a doença. Então, às vezes ali, a planta não teria uma doença, mas a forma de plantio, eu me equivoquei, eu fiz um sulco muito profundo, o solo é mais argiloso, eu coloquei um esterco no pé da planta, eu coloquei minha irrigação no pé da palma. Isso aí favorece a umidade, favorece a retenção da umidade, isso favorece algumas doenças. Principalmente a podridão de base, e pode haver tombamento, etc. Então, a podridão mole, a gomose, e principalmente as manchas de alternária e antracnose, elas são as doenças que mais ocorrem. Então, aqui a gente vê sintomas de podridão mole, aqui são trabalhos aí do Rio Grande do Norte, da EPA, né, um material lançado em 2016, nós temos alguns materiais interessantes de palmas aí, sobre palma na internet, né? Então, nós podemos ver aqui as manchas de alternária na palma miúda, que é susceptível, e a podridão de escama na palma orelha de elefante. Então, como medidas gerais de controle, a gente tem recomendado a utilização das raquetes, né, que são as sementes da palma, são cladódio, que você planta, muito cuidado dessas mudas, muita gente não planta muda, planta o quê? Palma que a pessoa ia usar para forragem, produzido para forragem, coloca ali na
caminhonete de qualquer jeito e traz e vende aquilo e bota como muito. Então, a gente tem que ter um cuidado com aquela semente, porque é a semente inicial, ela vai ser o pontapé inicial da minha área. Para isso que eu tenho que ter um sucesso, né? Então, sementes sadias, remoção e destruição das raquetes infectadas e também o tratamento com fungicidas, normalmente à base de cobre, com 20 gramas para 20 litros. Então, eu termino por aqui a minha apresentação e me coloco à disposição para responder aos questionamentos de vocês ao final da apresentação do nosso colega Eduardo. Agora vamos passar a palavra para o doutor Eduardo Gaudi, né? Ele vai carregar a apresentação dele, ele já tem um apresentador, é só ele carregar a apresentação dele, e logo depois da apresentação dele nós abriremos para as perguntas, onde todos deverão fazer a pergunta aqui pelo é, pelo bate-papo. Já com o senhor aí a apresentação, viu? Já conseguiu carregar? Enquanto isso, quem quiser fazer alguma pergunta para o doutor Danilo, pode fazer aqui pelo lado aqui, sem nenhum problema.
O melhor é que respondesse no final. Vou guardar aqui essa pergunta para a gente no final não vai deixar de responder, não. Mas eu vou guardar ela aqui para o final. Mas já pode, todas as dúvidas que tiverem, já pode colocando aqui que a gente vai guardando e no fim joga na discussão. Guilherme, aqui para retornar ao menu inicial ali, como é que eu faço? Eu minimizo ou eu entro aqui no layout? Eu não estou muito familiarizado com... Não estou disputando. Aí tem como carregar sua apresentação. Você já está como apresentador. Tá, não, tudo bem, mas como é que eu faço aqui para carregar? Porque eu não estou conseguindo achar o menu para carregar aqui. Eu estou com a apresentação do Danilo aqui na minha tela. Aqui. É só você carregar, não tem problema nenhum. Carrega por cima dele, não tem problema não. Tá ok. Tá ok. Na parte de baixo. Seleciona o arquivo, ou libera o download só? Seleciona o arquivo. No seu computador. Tudo bem, daí vai baixar, só que vai baixar aquela minha que é em PowerPoint. Tem aquela que você tem aí que é em PDF. Eu mandei o PDF para você. Ah, tá, entendi. Tem aquela outra, né? É. Pronto aí? Pronto, pode ver, todo seu. Vou tirar. Eu e Danilo vamos sair eu e Danilo vamos sair da tela e você continua aí. Tá. Viu? Pode maximizar aqui, né? Para ficar melhor, né? Não precisa não, só vai passando aí mesmo. E nós vamos sair da tela. Bom, meu boa noite a todos. Um grande prazer conhecer o Danilo pessoalmente aqui através da internet. Referência em pesquisa de Palma, né? Apesar de ser gaúcho, estou desde 93 na Bahia.
fiz meu mestrado lá no Rio Grande do Sul, em antracnose do feijoeiro, estudando a parte genética, e aí sempre que eu comecei a me inserir no semiárido nordestino, me interessei particularmente pela cultura da palma e o suporte forrageiro para pequenos ruminantes. Porque a caatinga ela é vasta, mas como o professor Danilo falou, as dificuldades são muitas. Solo raso, problemas hídricos, má distribuição de chuvas, escassez de chuvas, dificultam o suporte forrageiro das criações. E é de extrema importância para a sanidade e para o desenvolvimento nutricional da criação. Então, ao começar a estudar todo esse processo, eu comecei a interagir com a caatinga, ver a espécie, a questão botânica, primeiramente, e depois comecei a acompanhar mais de perto a palma, porque ela tem um certo teor de água também que ajuda muito a criação nos períodos mais secos. Não resolve o problema, mas ajuda muito, além da questão nutricional, como o professor Danilo abordou. E agora, retornando à caatinga, e trabalhando mais diretamente com ela, eu propus para o Arthur esse trabalho com a palma, um trabalho pioneiro na região, em se tratar da questão comercial, de um produto comercial. Até porque esse produto Azate, ele é derivado do NIM, realmente, tem a sua potencialidade muito próxima do NIM, mas o efeito é muito mais abrangente. Ele tem efeito em controle de pragas e doenças. As doenças, no caso, aplicando até fungos e bactérias preventivamente, porque inibe a questão da produção de sistemas reprodutivos de fungos. Esses fungos até que o professor Danilo abordou. E doenças, a questão da cochonilha, porque até aqui na região, até tem um pessoal de Uauá que eu mesmo convidei, gostaria de agradecer a presença, todos sabem que está dizimando a cultura. A palma aqui está se tornando raridade. Porque, principalmente a cochonilha, estão tornando ela, digamos assim, quase impossível sua produção. Então, eu me propus esse trabalho, muito simples, direto, né, de resultados diretos. Agradeço aos técnicos que eu já conhecia como coordenador da época do Cabra Forte, isso me ajudou muito. Já tínhamos mapeado e cadastrado esses produtores, sabíamos o problema e o que precisávamos fazer para resolver. Aí, como eu fui muito rápido e agudo, porque eu estou com esse produto somente há 10 dias, 15 dias, não mais disso. Eu escolhi essa área que vocês vão ver, e tive a ajuda do técnico, e um técnico, inclusive, dono de revenda, que é o Fábio, e o Zé Antônio, que estão aí, que eu vou passar para vocês agora, na sequência, que me ajudaram no processo todo, entendeu? A Lactase é mais de 20 anos, o produtor é o produtor Jailson, um produtor referência na região, formador de opinião. Os técnicos conhecem o problema, conhecem a fundo o manejo da palma e de outras plantas que a gente utiliza na caatinga. A queimada aqui, dos loyolas aqui perto de Uauá, entendeu? Então, o trabalho começou há praticamente 15 dias. A cultivar da palma é a orelha de elefante. Ela é mexicana, de origem mexicana. Ela é mediamente tolerante. Por que eu escolhi isso? Pela questão da proximidade e pela questão da possibilidade que a doença já estava presente em grau de infestação alto e população alta na planta. E existia a cochonilha parda e a cochonilha escama de farinha,
no qual é muito grave, porque aqui a cochonilha carmim não existe, felizmente, na região. Só tem registro mais lá para cima, para Pernambuco. Então, tinha esses dois tipos, e tudo que eu precisava era calibrar a dose e desenvolver o produto o mais rapidamente possível. O produto foi utilizado na dosagem de 200 ml para 100 litros. A primeira aplicação foi feita no dia 2 agora desse mês. E o interessante é que após dessa primeira aplicação, choveu. Choveu, e antes um pouco da chuva, 48 horas após a primeira aplicação, a gente notou que começaram a aparecer os efeitos de controle da cochonilha até de maneira rápida. O que me trouxe muita satisfação, sabe, em relação ao que eu estava observando. Aí já fizemos a primeira avaliação, entendeu? E resolvemos fazer a segunda aplicação, logo após. Nessa primeira aplicação, vou mostrar no próximo slide, já estava dando 80% de controle da cochonilha. E daí, resolvemos fazer a segunda para fazer a observação. Antes de mostrar esse segundo slide, eu gostaria de mostrar mais alguns detalhes do produto, né? Ele bloqueia a esporulação de fungos, como eu falei para vocês, tem ação repelente, efeito translaminar, isso é muito importante, que vocês não vão ter esse efeito nas outras métodos de controle, digamos assim, mais conservadores que eram utilizados. A ação não existe, a ação de contato, mas ela é imediata após a ingestão. E já começa a controlar a quitina, que é aquela carapaça que envolve a cochonilha e muitos insetos, que é o que o professor Danilo falou com grande propriedade. Ele bloqueia também a produção de hormônio, de pragas-alvo. O que eu quero falar é o seguinte, uma maneira de controlar uma praga é você quebrar o ciclo. E se você não combate o ovo, muitas vezes, de algumas pragas, você vai ser sempre o ciclo, indo à frente. Você vai matar muitas vezes só o adulto, que eu não estou falando propriamente da cochonilha, mas nesse caso, através desse tipo de controle que é feito na cochonilha, você consegue, através das características do produto, eliminar completamente essa praga. As substâncias envolvidas são do grupo dos tetraterpenos, ou limonoides, que é a azaractina, que ela está presente no NIM, tudo isso aqui está presente no NIM, cada um com suas particularidades, e envolvido no processo de controle. O ativo principal existe, tem o determinante da qualidade e da rapidez do controle, e o final, como eu falei para vocês, foi um controle de 90%, com eficiência no controle da praga. Ele atua inibindo a alimentação. Claro, que você, no momento que rompe aquela carapaça, você expõe a cochonilha. E o seu controle fica muito fácil. O problema determinante é a resistência da quitina da carapaça da cochonilha, como de muitos insetos. Você tornou ela, digamos assim, desprotegida, digamos assim, ao produto e ao princípio ativo, ela é facilmente exterminada. Em relação à cochonilha, não propriamente, mas em outros, como o ácaro, o lagarta, se controla também, como o próprio Danilo falou, não foi feita a aplicação de lagarta, também a gente sabe que em outras culturas ela controla e vai controlar na cochonilha, e ele é um bloqueador, aqui está a questão-chave, bloqueador da síntese de quitina. Acabou a carapaça aqui, no momento que ele bloqueia, já era. E existe a sinergia de ativos que garante a ação fungicida eficaz. A tendência é que, quando começar a se utilizar isso aí da maneira mais correta possível, ou seja, preventivamente, vai evitar a invasão de novas áreas pela cochonilha, o controle e a entrada de fungos. Até porque a entrada de fungos, muitas vezes, se faz, digamos assim, em relação à oportunidade. Ou seja, o dano já existe da praga, então é fácil entrar uma bactéria e um fungo. A planta perdeu praticamente toda a resistência
de garantia da parede celular, da orelha da raquete, nesse caso. Os efeitos dos mecanismos de ação bloqueia também a questão de hormônios, né? A esterilização de inseto adulto, foi o que eu falei, né? Quebrando o ciclo. A síntese da quitina, bloqueio da muda, trava o sistema de mastigação e deglutição. Outra questão muito importante, né? O inseto sem condições de se alimentar e se nutrir, vai ter a tendência à falência, à morte. Não permite ovoposição, entendeu? Porque está falando de uma maneira geral em relação a todas as pragas, e impede a comunicação sexual e o acasalamento. Redução do crescimento micelial e de formação de escleródios. Esse escleródio é de um fungo chamado esclerotínia, muito agressivo, entendeu? Ele está presente na cultura do morango e de várias... até porque ele resiste, o sistema, ele se insiste e resiste na palha de plantas hospedeiras. Aí, no momento que você bloqueia o crescimento de micélios, que é uma maneira de crescimento do fungo, depois de infectar a planta, acabou o desenvolvimento do fungo. Você evita por completo, até de maneira preventiva, a entrada do fungo. Nesta cultura ou em outras culturas que são, digamos assim, alvos, né, da ação do produto. Bloqueia a ação de esporulação dos fungos, eu já tinha falado. Os benefícios do uso. Período de carência inexistente, possibilitando usar nos períodos próximos à colheita. Eu gostaria de salientar que o produto azático ele é registrado no mapa, não de agora, no Ministério da Agricultura, como produto orgânico. Ele não é um produto ecologicamente correto, é orgânico mesmo. Entendeu? Então, por registro, faixa branca, tarja branca. Então, toxicidade reduzida, não há possibilidade nenhuma de contaminação do lençol freático numa região que já a água é totalmente rara. Você disponibilizar um lençol freático para os próprios animais que estão precisando daquela água para se alimentar e para sobreviver, é o caos total. Resíduo zero em frutos e folhas, porque a palma também dá fruto. Eu não vou abordar isso agora. Mas a palma, inclusive, tem um instituto no México que ele está estudando ela, e aqui na região já se produz sabonete da palma, shampoo da palma, rações para animais, fora o bode, entendeu? O cachorro. Tudo isso aí se faz da palma. Não compromete insetos benéficos, como abelhas, joaninhas, como o professor falou, e outros inimigos naturais. Então, é um produto amigo. É um produto amigo, claro, porque ele é orgânico. O primórdio básico é que ele tem que interagir com o que existe da natureza, ou a questão ambiental, senão não seria orgânico. O azato também é dispensado de receituário agronômico, porque ele não se trata de um produto químico, e tem seu principal efeito por ingestão. Por isso que eu até falei para vocês. Eu gostaria de salientar que, como ele não tem contato, e eu verifiquei isso nas minhas análises, já sabia que ia encontrar essa observação, ele começa a agir com bastante efeito após 48 horas após a aplicação. É uma característica de todo produto que não tem um contato muito agudo. É a característica da maioria dos químicos. Mas ele tem uma ação de choque e o efeito sobre as larvas e ninfas imediato. Entendeu? Só que você não aparece visualmente. Mas elas já, assim que ele tem esse contato, as ninfas já param de se alimentar, já bloqueia toda, digamos assim, inicialmente, esse sistema de alimentação, levando à morte da praga, propriamente dita. O processo de definhamento, de controle, já começa a existir, no momento que é aplicado. 48 horas você observa o efeito, e após as 48 horas, no máximo em 72 horas, a morte total. Isso aí, eu gostaria de abrir um parêntese, que a primeira aplicação foi feita logo após 48 horas, choveu. E choveu muito aqui, com a graça de Deus, entendeu? Eu suspeitava até que o efeito não fosse ser tão agudo. Por quê?
pudesse haver alguma interferência dessa chuva lavando um pouco do produto. Muito pelo contrário, o produto se mostrou extremamente eficaz. Essa aqui foi a vista frontal da área, né? As palmas, tanto algumas palmas doentes. Ela, por ser uma palma menos suscetível, vocês podem ver que tem muita a palma aqui, ó, que está sadia. Vou mostrar com mais detalhe no slide seguinte, a questão das palmas atacadas. Então, isso é uma maneira que o controle integrado que o professor Danilo falou. Se você já sabe que uma palma é suscetível e você tem uma oportunidade de optar por outro material, não há por que você procurar uma sarna para se coçar, entendeu? Não que você esteja, digamos assim, bloqueando aquele material. Mas o objetivo de você analisar um material geneticamente no campo é esse. Você tem que maximizar a sua escolha para diminuir até seu custo no tratamento, entendeu? Fitossanitário. Bom, aqui vocês podem presenciar, ó, a palma já com o ataque da cochonilha. Nesse caso, eu tentei colocar uma lupa aqui, ó, depois eu vou explicar para vocês, estavam as duas juntas, a cochonilha parda e a farinha junto, entendeu? E aqui dá bem para vocês verem que há os dois tipos de cochonilha no slide, na foto que eu fiz com a lupa, na raquete atacada. Aqui é para provar para vocês que, aparentemente, não está havendo controle, mas quando a gente passou, entendeu? Não foi nem o dedo, né? Foi uma proteção na folha da palma, a cochonilha estava completamente morta. Isso eu botei num slide, que não ficou muito bom, por isso que eu não estou mostrando aqui, para o tipo do projeto que a gente está fazendo hoje, que a cochonilha está completamente seca. E aqui eu mostrei nesse slide aqui, ó, passando também o anteparo, e eu consegui, digamos assim, remover a cochonilha morta. No caso, o restante está toda morta também. Eu deixei para vocês verem como estava a raquete e o que fez o controle, né, com o produto. As conclusões. O Azact foi eficiente no controle da cochonilha da palma forrageira. Eu, quando falo em palma forrageira, como eu já falei, eu estou falando da palma, digamos assim, o gênero, né, a espécie e o propósito. Aí, nesse caso, a gente está abordando porque o interesse comercial é esse. E esse é o interesse mais importante, que é para a alimentação dos ruminantes. Na primeira aplicação, controlou 80%, acima de 80%, como eu falei. Após a segunda, o controle subiu para 90%. Se aplicar a terceira dose, com certeza vai zerar praticamente. Inclusive, eu já ordenei que fosse aplicada a terceira dose. Entendeu? Só não tenho aqui disponibilidade dos dados. Foi aplicado ontem. Os efeitos no controle da cochonilha começaram a aparecer às 48 horas, como eu já falei. E isso aqui que é importante, ó, gente. Tanto os técnicos, que eram as testemunhas, inclusive está investindo, né, como revendedor, acompanhar os técnicos como produtores estão cientes e convencidos do resultado. Porque isso aí é a maior resposta do teste. No momento que o produtor se convence, ele vai divulgar a tecnologia, além dos técnicos. Porque eu, o doutor Danilo, a gente tem a responsabilidade técnica, mas a gente tem um envolvimento que não é o do produtor. Ele que está custeando, a gente está levando até a tecnologia até ele, e fazendo cálculos de custo-benefício. Mas quando ele vê que realmente houve o controle, a vitória realmente é total. Então, esse aí foi a apresentação, de uma maneira mais direta, né, que eu pude apresentar, para também não atrapalhar o desenvolvimento, né, do trabalho. É o primeiro trabalho. A gente vai levar esse produto para controle de ácaros no coqueiro, para uma região de banana aqui em Canudos, entendeu? E outra coisa que eu gostaria de abrir
é que eu vou ter esse produto, que hoje de tarde eu estava lendo alguma coisa sobre NIM e sobre esses componentes que existem nesse produto, já de maneira equilibrada, que ele controla o carrapato bovino 100% após 48 horas. Mosca do chifre, idem. E há suspeitas na região de Pernambuco, que meu gerente me passou, que os animais que são alimentados digamos, palmas tratadas por NIM, estão, digamos assim, diminuindo a infestação por vermes. Ou seja, é um vermífugo natural. Isso ainda não consegui checar, é questão de teoria e alguma, digamos assim, constatação que eu estou fazendo através da minha revisão bibliográfica. Então, eu me coloco também à disposição e agradeço, assim, com muita satisfação a oportunidade que vocês estão me dando. Boa noite a todos e fico aqui no aguardo. Boa noite a todos e fico aqui no aguardo. Então, estão abertas as perguntas aí, né, para o professor Danilo e para o doutor Ricardo Gaudi. Estamos à disposição aí para responder as perguntas. Lembrando que, doutor Danilo, nós temos um curso aqui sobre produção e manejo de palma forrageira, um curso com mais de 8 horas, 10 horas, né, professor Danilo? Onde o doutor Danilo fala tudo sobre a produção e manejo da palma forrageira. Tá bem aqui na nossa plataforma. Acho que já tem a primeira pergunta, que é do São José Francisco. Isso. Já tem uma pergunta aqui do doutor José Francisco Cavalcante Pereira, mas antes de responder essa pergunta, eu quero parabenizar o Eduardo por esse trabalho, muito bom, espero que continue firme aí nesse trabalho árduo com a palma. Sobre a pergunta em relação à fusariose. O fusário é um fungo perigosíssimo e, normalmente, primeiro a gente tem que preocupar com a identificação e depois, de uma vez a certeza de identificado, a melhor controle seria plantar em áreas que nunca foram plantadas naquela cultura susceptível, fugir do fusário, já que é um fungo de solo, é um fungo complicadíssimo. Agora, tem alguns trabalhos mostrando aqui, mas ainda em fase de pesquisa, isolando fungos de cactáceas nativas, mais resistentes, para controle de fusário. E já há alguns resultados positivos com o aspergillus e com o penicílio, com 2 gêneros, algumas espécies desses 2 gêneros, tanto o aspergillus como o penicílio, com resultados positivos. E, em geral, não só no fusário, mas outras doenças também, com o óleo de cravo. Já testando óleo de cravo, óleo de girassol, óleo de algodão, mas o óleo de cravo foi o mais efetivo aí, em relação ao fusário e mais outras doenças. Tricoderma, não há nenhuma pesquisa que eu, pelo menos, conheça com tricoderma em relação a fusário. Então, você vê que, como eu disse, né, que a praga, né, pela relação de valor por metro quadrado e, consequentemente, por hectare, que agora é que vem a levantar interesse das empresas, mas que nunca, até então, teve interesse de avançar a pesquisa em cima disso. Mas como as universidades não têm interesse comercial direto, há uma série de pesquisas com controles alternativos. Aí ele já perguntou do pH do solo. Tem influência, sim. São solos com correção do pH e principalmente aí em relação à parte de umidade, porque não é só o fusário, às vezes a gente tem outros fungos também que ocorrem, né, a esclerotínia, citou ervínia, né, principalmente na base,
e tem efeito da forma de plantio, da forma de irrigação, da quantidade, da localização de adubos orgânicos, até porque você pode estar trazendo contaminação até para a sua área. O volume de cauda por hectare depende muito do espaçamento da palma, entendeu? Em função do espaçamento da palma que você... O que eu posso lhe passar é que a gente botou 20 litros de calda e deu para fazer praticamente 1 hectare. Nesse experimento que eu fiz. Mais alguma pergunta aí? Rapaz, o negócio aqui, parabéns a doutor Danilo, doutor Eduardo, que a gente programou 40 minutos, já estamos com quase 75 minutos de apresentação, onde foi uma verdadeira aula sobre controle de pragas e doenças de palma forrageira, coisa que eu até não aprendi há muito tempo. Há uma outra pergunta aqui, Guilherme, sobre a recomendação aqui em relação à saturação de base NPK. Aí a gente vai precisar avaliar a análise de solo em relação à quantidade de adubos fontes de N, de nitrogênio, fósforo e potássio, mas a saturação hoje eu tenho trabalhado no mínimo com 70%, para favorecer a troca de bases, favorecer a nutrição da planta, usando calcários, que também vai depender na análise, mas eu tenho trabalhado bastante com dolomítico, com PRNT acima de 90%, se possível, 90%, e realmente a quantidade de NPK, aí realmente só a análise de solo, e a gente faz a medida da extração nas produtividades estimadas, para recomendar, então não é uma recomendação geral. Precisaria ser analisado cada caso a caso. Respondendo ali, né, que me perguntou, confirmando, no espaçamento dessa palma foi mais ou menos isso. Fechou 20 litros de calda em 1 hectare. O que eu gostaria de salientar também é que é de suma importância que esse produto Azact não é recomendável utilizar em calda alcalina. Tem que ter um pH em torno de 5,5. Não que vá acontecer alguma coisa com a planta, mas acontece que reduza a eficiência do produto. Principalmente na redução de micélios e de estrutura reprodutiva de fungos. Opa! Bom, teve uma pergunta aqui que meu telefone está tocando. Só licença aqui, peraí. A relação cálcio-magnésio que a gente tem trabalhado para a palma, em torno de 3,5, 4. Quer dizer, essa relação, em geral, a gente fala de 3,5, mas eu tenho trabalhado até 4 como uma relação positiva. E aí eu tenho que ver, muitas vezes, normalmente a gente não tem solos magnesianos, então a gente não tem problema de estar aplicando só o calcítico. Por isso que eu tenho trabalhado com o dolomítico, porque ele é mais equilibrado, isso na visão de médio e longo prazo. Em relação à mistura de Azact com óleo mineral vegetal, não é necessário. Ele já tem a quantidade equilibrada de óleo
na composição dele. A vantagem de um produto como esse é que ele já está pronto. A gente não precisa trabalhar com misturas. Entendeu? Então, voltando a isso, quando o Cássio ele indicou que na região tem problema de solo com desbalanço cálcio-magnésio, por isso que às vezes você tem que ir mais longe para pegar o tipo do calcário ideal. Muita gente fala calcário, sim calcário, mas que calcário? Então, se for necessário, ficar mais longe. O calcítico para corrigir. Ou mesmo ao contrário, o magnesiano, aí tem que ser aplicado certinho para manter o equilíbrio e fornecer cálcio e magnésio. Porque se você está com bastante magnésio e está precisando mais de cálcio, o calcítico é até mais barato na maioria dos casos. Ok. Legal. Beleza. Dizer, não tendo mais perguntas, eu gostaria de agradecer o pessoal da Laxa, na figura de Dr. Luiz Arthur, né, fabricante do Azact Aficar, né, o Azact CE, dizer que ele breve parece que o Dr. Luiz Arthur está colocando em todas as revendas agropecuárias aqui da região Nordeste. Agradecer ao Dr. Eduardo Daniel Gaudi pela excelente apresentação e parabenizá-lo pelo teste. Estamos abrindo uma parceria, Dr. Danilo, também com o Dr. Eduardo, para mais trabalho junto aqui na nossa plataforma VET Agrogestão. E, por fim, agradecer ao Dr. Danilo Guzmão, que, além de